Aleluias, aleluias, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos à celebração de quinta-feira. Aleluias, nós te damos graças, Pai. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui hoje. Você pode estar falando, não é o apóstolo que ia estar pregando hoje? Aconteceu um imprevisto, mas graças a Deus está tudo bem e estamos aqui. Pode ficar tranquilo aí que o apóstolo está bem demais, tá bom? E antes de começar, eu já queria também celebrar Jesus pela vida do meu irmão, do Duda, vai estar casando amanhã. Jesus já tem provisão, já tem tudo, já está tudo preparado, e eu tenho certeza que será o melhor casamento da vida dele. Aleluias. Eloá também aí, que nós amamos você também aí, amamos essa família. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18, você pode estar acompanhando aí com a gente. Só para recapitular um pouquinho, nós falamos da última celebração, o relacionamento, de pai para filho, e nós cremos nessa abundância, nessa alegria do Evangelho, a alegria que nos foi proposta, e todo dia então nós temos esse algo novo, essa novidade de vida. O Evangelho ele nos proporciona isso, é insaciável, quando você descobre quem é a sua identidade em Cristo, ele todo dia te surpreende, e hoje não vai ser diferente. Eu quero que você anote aí o que vai ser derramado hoje, o que vai ser dito, e que nunca mais você esqueça disso. Então 1 Coríntios 1,18, se você abriu aí, acompanha junto comigo. Ele diz assim, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Eu vou repetir isso aqui, meus irmãos. Pois a mensagem da cruz é loucura. Nesse tempo, para você entender o que estava acontecendo na igreja de Corinto, havia muita imoralidade, havia uma sociedade caída, uma sociedade corrompida, com princípios todos distorcidos, e Paulo fundou essa igreja lá, e ele fala que agora o Evangelho, ele não tem a mão do moreto, não tem a justiça própria, não tem o legalismo, tem Jesus e só Jesus. Então ele fala que essa mensagem, para quem está vivendo essa circunstância, essa sociedade, esse padrão imoral, é loucura, mas para nós que cremos no Evangelho é a salvação, é o poder de Deus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor é especialista em convencer a cada um a nos transformar. Todos, Espírito Santo, que o Senhor nos convença cada dia mais, que o Senhor nos revele mais Jesus aqui nessa noite, e que nós venhamos sair mais parecidos com o Pai, em nome de Jesus, amém? Então, meus irmãos, para vocês entenderem, Cristo, o que Ele veio fazer aqui, após a sua obra consumada, quando Ele morre e Ele ressuscita por nós, nós temos ali algo que é completamente transformado, é mudado. Então agora nós recebemos de graça, pela fé. Então hoje nós vivemos por fé. E por muito tempo, por falta de conhecimento, eu sou o primeiro a falar, porque eu via esse versículo que eu vou falar para vocês como um peso, como um fardo. E agora, tendo o relacionamento com o Pai, sabendo quem é Deus, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Então tudo que for fora de Jesus não é Deus. Então Jesus ele é manso, Jesus ele é compaixão, ele é o amor, e é isso que nós vamos ver hoje também. Então a cruz é totalmente agora de uma ótica de um Deus que vem e se apresenta, ele fala que a lei veio por intermédio, mas a graça ela foi dada, Então eu creio que Jesus ele é tão suficiente que ele transforma somente no que ele fez e mais nada. Então olha aqui que Lucas 9, 23, nós vamos ler do 23 ao 24. A cruz ela nos revela o verdadeiro valor de quem eu e você é. Então a cruz hoje, você vai sair daqui entendendo que você vai carregar sua cruz para todo sempre.
A sua cruz, ela nunca mais vai ser pesada, ela vai ser levíssima. Olha o que Lucas 9, 23, 24 fala. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, meus irmãos, a cruz não é aquele madeiro pesado. A cruz é a vida de Cristo depois do ato consumado. Então hoje, o verdadeiro significado da cruz é o nosso valor. Meus irmãos, o plano perfeito que Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo se relacionando, já fazendo esse plano antes da fundação do mundo, sonhando comigo e com você, ele se revela ali, ele fala assim: se alguém quiser acompanhar, viva a minha vida, morre para a sua vida, e agora vem viver a minha, que é de graça. E agora então, não é mais um peso, não é mais um fardo, e sim ele fala que o fardo dele é leve, a vida dele é leve. Então agora, a cruz ali, aquele ato, quando ele morre, ele ressuscita por nós, ali é o nosso valor. Então é ali que nós morremos, é ali que nós nascemos, no está consumado. Então agora, para você entender que agora Jesus, então ele é nossa fé, e ele é nossa alegria, e não tem mais algo que eu possa acrescentar do que a cruz. Então Jesus, ele é nossa fé, então não tem fé no dia de amanhã que não seja Jesus, não tem uma alegria que seja de algo que eu venha ter, não é uma alegria que eu possa receber uma notícia que não seja a notícia que eu já recebi, a cruz, ou a fé em algo que possa me proporcionar algo que esteja me faltando. Então, por exemplo, eu tenho falado muito com amigos, né, e vem transbordando isso através da vida deles, muitos questionamentos, muitas dúvidas de como entrar num relacionamento, de como se portar diante de uma situação. Eu quero dizer a primeira coisa, que quando você entende a plenitude da cruz, você já é completo nela. Então você já não entra num relacionamento ou em uma situação com um pensamento ou um sentimento de falta. Então não nos falta mais nada. Então hoje, através da cruz, a nossa fé é completa, a nossa alegria é completa, o meu próximo, o que eu tenho que dar para ele, já é completo. Então todo relacionamento que eu entro com falta, é a mesma coisa que se eu dissesse que ele não é suficiente na minha vida e na sua vida. Olha o que Hebreus 12:2 diz. Hebreus 12:2, ele revela essa fé que agora, essa alegria que nos foi proposta. Olha o que ele fala: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, meus irmãos, olha isso aqui, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou à direita do trono de Deus. Meu Deus, meus irmãos, olha o que ele quer dizer com isso aqui. Se você tiver que olhar para alguém, olha para o autor, olha para o consumador da minha e da sua fé, Jesus. Então se a gente olhar para uma situação, nós tirando o olho dele, a nossa alegria ela pode virar tristeza, ou uma palavra que venha que não seja o que o autor e o consumador disse para mim e para você, isso pode gerar uma decepção, uma frustração, algo que nós não temos mais essa falta. Toda frustração, toda decepção, toda dívida, todo câncer, toda doença, ele levou na cruz. Então todo pensamento cativo, ele levou na cruz. É isso que nós posicionamos e geramos através da fé em Jesus, e alegria e mais nada. Então hoje nós temos uma alegria abundante, uma fé abundante no autor e consumador da nossa fé, porque isso foi lhe proposto para ele suportar por causa de mim e de você. Aleluias. Então, meus irmãos, agora no Evangelho nós temos, não é qualquer coisa, nós temos uma paz, que essa paz ela excede todo entendimento, é a paz em meio ao caos. Eu disse essa semana para um amigo que ele estava com dificuldade em resolver algo, e é incrível que quando você leva cativo tudo na cruz, os seus problemas, você não precisa
tentar resolver nada, a própria solução vem de encontro com você. Então quando você experimenta do relacionamento com o Pai, você tem paz, e não é qualquer paz. Olha o que o Romanos 5,1 fala. Romanos 5,1 fala que agora no Evangelho nós temos paz em qualquer situação. Então esse problema que você tem agora, você tem a solução dentro de você, Jesus. Olha o que ele fala, Romanos 5,1. Tendo sido, Moreto, você foi justificado pela fé. Fé em quem? No autor e consumador da minha e da sua fé. E agora nós temos, olha o verbo ter, nós temos paz com Deus, por causa de Jesus, o nosso Senhor. Eu vou repetir isso aqui, Moreto, Paulo dizendo para mim e para você, você foi justificado pela fé, e agora você tem paz. Então você tem paz para a pessoa que está com pensamento de falta, você tem paz para você mesmo, você tem paz no dia ruim, você tem paz no dia bom. Você está vendo como que o momento, a circunstância, ela não nos define? É paz em meio a qualquer situação. Então pode haver, esses dias falou assim, um amigo meu chegou e falou, tem jeito para tudo, menos para a morte. Eu falei, não, vírgula, hora que Jesus, ele morreu e ressuscitou, até para a morte tem jeito. Se você crê em Jesus, você passou da morte para a vida agora, nesse exato momento. Meus irmãos, essas palavras, ela tem muito poder, mas muito poder, porque a hora que você crê no Evangelho, até a morte é lucro. Quando você crê no Evangelho, o que para você, como eu disse no domingo, todo fracasso, toda decepção, nas mãos de Deus, na mão de Jesus, vira uma oportunidade para Ele te alavancar para o teu propósito. Olha o que ele fala em Colossenses 1,20. Então a conexão que tinha entre Deus Pai e a humanidade, ela foi cortada através do primeiro Adão, e ela foi agora reconectada através do último Adão, Jesus. Então a cruz, ela nos devolveu a conexão que estava cortada pelo pecado. E quem que tirou o pecado do mundo? Jesus, através da cruz. Então olha o que ele fala em Colossenses 1,20. E por meio dele, reconciliou consigo todas as coisas. Meus irmãos, você não precisa reconciliar mais nada, é só você crer que ele reconciliou, e ele fez tudo por causa de você. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo, olha aqui meus irmãos, a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Meus irmãos, eu sinto virtude aqui agora de sair, que você tem paz para qualquer situação que você esteja passando agora. Mas meu casamento acabou. Não, Deus está derramando paz agora para você resolver essa situação. Ah, mas eu tô desempregado. Deus está derramando paz agora para aquietar o seu coração, que Ele não tem só qualquer emprego, Ele tem o emprego para você. Ele não tem mais qualquer coisinha para você. Quando você crê no Evangelho, você se torna de gentil para filho, e filho adotado. Meus irmãos, ele fala numa parábola que ele é como se fosse uma galinha com seus pintinhos. Ele coloca debaixo das asas, e ele fala que agora ele cuida, ele guarda. Meus irmãos, como nós adoramos aqui, ele nos guarda de tudo. Então as nossas guerras são lutadas não contra o meu próximo, em si as minhas guerras são lutadas por Jesus. Eu entrego tudo para Ele. Quer dizer, eu já entreguei tudo na cruz para Ele, agora eu estou em paz com Ele. Isso muda tudo. Então agora a cruz, ela nos devolveu a conexão que estava cortada entre Deus e a humanidade, entre o Pai com o Filho. Então o Evangelho, ele agora nós temos não somente a sombra que era o Antigo Testamento. O Evangelho agora nos dá a mensagem completa. O Evangelho, ela traz que agora nós temos a plenitude. Olha o que Colossenses 2, nós vamos ver o 9 e o 10. Paulo dizendo para a igreja de Colossos: agora nós recebemos toda essa plenitude de Cristo. Olha o que ele fala: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha, até aqui, só para vocês entenderem. Meus irmãos, Deus é Jesus. Jesus é Deus. Tudo que for fora, que habita em Jesus, eu te convido a ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu te convido a ler, estuda a vida de Jesus. O que Jesus é Deus.
Então fora disso você joga fora. Olha o que ele fala então: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, ó, eu e você, por nós estarmos, que ele é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por isso que eu falo, meus irmãos, você agora entra num relacionamento completo, mas não com falta. Você agora se relaciona com o próximo não com falta, e sim completo, porque nós recebemos essa plenitude. Plenitude de quem? Do corpo de Jesus. O corpo de Jesus hoje, representado pelo Espírito Santo, ele habita dentro de mim e de você. Ah, mas Moreto, eu não sei como me comportar diante dessa situação. Você entende que agora você tem a plenitude dele, é ele que vai te ensinar a comportar, é ele que vai te ensinar a como se andar, ele vai te ensinar todas as coisas, como nós vimos na celebração passada. Então agora ele fala que nós recebemos essa plenitude na cruz, aleluias. A cruz revela o meu e o seu valor, meus irmãos. Então agora ele fala que ele não só nos devolve a conexão, nós recebemos essa plenitude da cruz, como ele nos lava, ele nos santifica, e digo mais ainda, através da cruz nós nos tornamos justificados. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 6,11. 1 Coríntios 6,11, Paulo declarando para a igreja de Corinto. Meus irmãos, o evangelho é tão simples, que agora ele não é como uma máquina que lava e ela fica nova no outro dia, que ela fica menos suja, né? Não, o evangelho ele te faz novo, ele te faz puro. Olha o que 1 Coríntios 6,11 fala: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aleluias. Meus irmãos, olha, presta atenção nisso. Cristo nos devolve a conexão entre Deus Pai e a humanidade. Ele nos devolve a paz que agora nós não tínhamos em qualquer situação. Ele nos dá a plenitude da cruz. Através da cruz agora nós somos completos, e agora ele nos lava. Meus irmãos, como eu disse, você não entra dentro de uma máquina de lavar, ele te faz novo. Quando você crê no evangelho, você é novo, e você vive em novidade todo dia. Eu me relaciono todo dia com ele, e agora você não é mais uma pessoa para se santificar, você já é santificado, você está sendo santificado, mas ele já fez isso, o teu futuro, no passado. Então você já é santificado, e agora você está se santificando para chegar na plenitude de quando eu e você for viver eternamente com ele, na glória. Aleluias. Então através da cruz, meus irmãos, nós recebemos de graça essa conexão que estava cortada. Olha o que ele fala então agora, que o evangelho ele não só nos ensina, ele só agora diz que agora nós não temos mais que lutar contra a carne, nós temos que concordar. Olha o que ele fala em Efésios 4:22. Eu agora e você, nós não temos mais, você tem que lutar contra a carne, né? A religião fala muito isso, você tem que lutar, meus irmãos. Quando você pensa em lutar, você já perdeu. Você só tem que concordar que ela já morreu na cruz junto com Jesus, e agora quando nós ressuscitamos lavados, santificados, completos, em paz com Deus e com todos e com todo mundo. Agora ele fala assim, ó, Efésios 4:22. Moreto, quanto à antiga maneira de viver, você foi ensinado a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo, olha isso aqui meus irmãos, no modo de pensar, e a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Eu vou traduzir isso aqui. Meus irmãos, quando Jesus morre, ele troca de lugar comigo e com você. Agora nós não temos mais a vida do Moreto, agora nós temos a vida de Jesus no Moreto. Então é basicamente, ele pega a roupa dele e se veste em mim. Então agora a minha vida, a minha roupa não é mais a do Moreto, é a de Cristo Jesus. Então ele fala que agora, Moreto, o jeito que você vivia não é
o seu valor. O jeito que você andava, o jeito que você pensava, era a natureza antiga. Agora eu te dou a minha natureza, eu devolvo essa conexão, eu devolvo a minha natureza para você, e agora você se reveste desse novo homem. Meus irmãos, pensa na melhor roupa que você já teve, não se compara à roupa que Jesus te deu, não se compara. Então agora nós somos criados para ser semelhante a Deus. Meus irmãos, nesse exato momento, Deus te olha, Jesus. Hoje o intermédio entre Deus e a humanidade é Jesus. Deus aqui, Jesus em nós. Ele vê Jesus em você, Ele vê a imagem e semelhança do Pai. Aleluias. Então agora nós vivemos em verdade, nós vivemos agora guiados pelo Espírito Santo, e isso muda tudo, mas muda tudo. Agora o Evangelho, como eu disse na semana passada, ele não é uma vida que eu continuava. Ele fala que o arrependam-se, né, como a gente viu nos outros retiros, né? Se você não acompanhou, a gente teve um retiro que chamava metanoia. O que é metanoia? Metanoia é arrependam-se. O arrependimento é quando você está indo para lá, você dá meia volta e vira para cá. Então o que eu fazia, eu já não faço mais, e agora eu vou fazer totalmente ao contrário. É o arrependam-se, é uma mudança de mentalidade. Eu pensava assim, com a minha mente caída, agora eu penso com a mente de Jesus. Agora ele fala que agora então, o Evangelho ele nos dá tudo e tira tudo, e o melhor de tudo, ele nos reveste. E aí, meus irmãos, é onde eu quero chegar. Eu falei tudo isso aqui para chegar nesse momento, porque, meus irmãos, quando a gente é revestido do elo perfeito, meu Deus, a hora que eu e você é revestido do poder do Espírito Santo, é revestido com essa roupa, a conexão ela é ligada de novo, meu Deus. Meus irmãos, olha o que fala em Colossenses 3, nós vamos ler Colossenses é muito frutificante. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Colossos. O Evangelho então, meus irmãos, ele nos dá tudo. Nós temos agora uma mentalidade do céu, e agora nós reproduzimos aqui na terra. Ele nos tira tudo também, os desejos, as vontades, os anseios dessa natureza antiga, e agora ele nos reveste do quê? Olha o que ele fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida. Meus irmãos, olha aqui, o salmista fala isso, ele pega como um exemplo da galinha cuidando dos pintinhos. Meus irmãos, nós estamos escondidos debaixo das asas, e ele continua dizendo que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nós fomos santificados, estamos sendo santificados e vamos ser glorificados. Meu Deus do céu, aleluias. Então assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Olha o que ele fala, o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Está vendo como que, meus irmãos, a religião fala assim: Deus vai pesar a mão, é a ira de Deus sobre a terra, essa pandemia. Não é, meus irmãos, é por causa do pecado que Adão caiu. Só que agora, meus irmãos, em Deus, o último Adão, Jesus, ele tirou esse pecado. Deus não está irado com o mundo, mas o mundo jaz do maligno. Então o mundo, ele tem esse domínio temporal do pecado, mas o pecado já não tem mais o domínio sobre os filhos de Deus, os que creem na cruz, os que creem em Jesus. Então agora ele fala que nós não estamos mais sobre essa ira, e que vem na desobediência, nós não vivemos mais nessa desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Então tudo isso é a falta de conhecimento do que Jesus fez. Sabe quando Jesus ele fica triste? Eu estava falando com meu irmão agora há pouco. Quando você é incrédulo, ele fica triste não por causa do seu pecado, porque ele já levou, ele nem lembra do seu pecado. Sabe quando ele fica triste? Quando você não crê que ele já morreu e ressuscitou por você, e já te deu a vida dele para você. É isso que o Espírito Santo fica triste, a incredulidade, a falta de fé.
no autor e consumador da minha e da sua fé. Então nós costumávamos a viver nesse passado, escravo. Essa semana eu tive uma conversa muito boa com um amigo, e nós ficamos 1 hora conversando, e ele falou que hoje eu entendo essa liberdade em Cristo, né? Não libertinagem. Hoje eu entendo que eu sou livre em Cristo Jesus. Por exemplo, hoje eu sou tão livre, né? Igual eu falei para ele, que eu decidi amar minha esposa. Eu não preciso de várias mulheres. Isso é escravidão. Eu decidi. Então o amor, ele é uma decisão. Jesus, ele decidiu morrer por mim e por você. Isso é liberdade. Isso não é escravidão. Então o escravo é passado. Isso já ficou. Você já não é mais escravo. Você é livre, você é filho da livre. Então ele fala aqui: mas agora, abandonem todas essas coisas, meus irmãos: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram. Olha como que nós já trocamos essa roupa. A roupa que era do Moreto morreu na cruz. Agora eu revisto de Cristo o novo Moreto. Então a imagem, revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Por isso, essa semana, nessa conversa, esse meu amigo, ele falou assim: eu tenho dúvida se eu sou salvo, eu tenho dúvida se o meu batismo valeu. Meus irmãos, olha o que ele fala aqui. Nós estamos então se despindo do velho homem, quando a gente crê. Agora nós estamos sendo revestidos no novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Meus irmãos, o salvo é quando eu creio. Agora eu conheço de quem que eu fui salvo, e agora eu começo a ser renovado a minha mente, ser reeducado, como nós dissemos aqui. Quem que é o especialista em renovar a nossa mente, em reeducar e transformar a gente? O Espírito Santo. Então ele fala que agora nós estamos sendo renovados em conhecimento, a imagem do nosso Criador. Aleluias. E quem que é o exemplo do Criador? Jesus. É esse que eu te apresento. Então nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, não há diferença mais em prostituta e princesa, não há mais diferença entre rico e pobre. É Jesus em tudo e em todos. Essa é a vida que os filhos de Deus têm aqui na terra. Meu Deus, eu estou me segurando aqui para não sair da cadeira. Aleluias. Então agora nós vemos Jesus em todos, porque não há diferença mais entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo, nossa, Jesus, é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, meus irmãos, você é escolhido dele. Mesmo se você foi feito de um abuso sexual, mesmo se você foi gerado de um casamento que não deu certo, mesmo que você foi gerado, foi cuidado da sua mãe, você foi sonhado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mesmo assim você era órfão. Através de Jesus, do seu irmão mais velho, nós somos adotados. Então não sei como você foi gerado, mas eu sei que antes da fundação do mundo você já foi sonhado para viver essa realidade. Então, meus irmãos, se seu pai te fez alguma coisa, você está sendo liberto agora pelo Evangelho. Se sua mãe te deixou, seu pai te deixou, meus irmãos, você foi moldado à imagem e semelhança de Deus, o nosso Criador. Isso liberta qualquer mente cativa, qualquer mente de vitimismo, que agora, eu não tenho jeito, meu pai e minha mãe, eu nem sei quem que é meu pai e minha mãe. Eu vou te apresentar seu pai, ele se chama Jesus Cristo. Aleluias. Então ele é o exemplo perfeito de quem eu e você é filho. Esse é o exemplo. Então se você não teve um exemplo paterno, eu te apresento. Se você não teve um exemplo materno, eu te apresento o Evangelho. É Ele em tudo e em todos. Então agora ele fala aqui: portanto, como eu e você, povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha a natureza nossa, essa é a nossa natureza, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem não como a pessoa merece, mas como o Senhor lhe perdoou. Olha como isso aqui, meus irmãos do céu. Meus irmãos, eu sinto sair virtude aqui dessas palavras. Deus está libertando muita mente que precisa liberar perdão. Meus irmãos, nós perdoamos, nós suportamos não porque a pessoa merece,
Nós perdoamos e suportamos porque Jesus nos suportou, porque Jesus nos perdoou e porque Jesus nos amou. Está vendo como que o Evangelho é Jesus no centro, reconciliando o mundo todo? E agora, quando eu e você crê, quando eu e você entende isso, não tem mais inimizade entre eu e o meu próximo. Pelo contrário, eu vou amar o meu próximo porque não ele merece, mas sim porque ele me perdoou, ele me amou, ele me deu a natureza dele, ele me fez santo, ele me fez justo, ele tirou toda a condenação. Aonde, Moreto? Na cruz. Aleluias. Então agora, meus irmãos, eu falei tudo isso só para chegar nesse versículo, versículo 14. Meus irmãos, nós temos agora um elo que ele é perfeito, ele é inquebrável, ele não tem mais essa quebra de conexão por causa do pecado. Que pecado? Jesus já levou o pecado, morrendo por mim e por você, e agora nós vivemos essa vida que ele nos deu. E ele fala assim: Moreto, acima de tudo, porém, se você deixar de fazer alguma coisa, ou se você fazer tudo isso, mas se você não existir, se você não se revestir disso que eu vou falar a vocês, acima de tudo, Moreto, porém, revista-se do amor. Nossa, se você puder repetir isso comigo, meus irmãos. O Evangelho é o amor em pessoa. O Evangelho é o que nos faz, que nos une. O elo perfeito é o amor. E sabe qual que é o elo perfeito? É Jesus Cristo de Nazaré, o meu e o seu Salvador. Então quero repetir isso aqui para cravar no seu coração. Acima de tudo, Moreto, porém, se tiver te faltando alguma coisa, coloca uma pitada de amor aí, que isso basta. Moreto, se tiver faltando alguma coisa, se você está desesperado alguma coisa, enxerga Jesus aí, o maior ato de amor da face da terra, ele morrendo e ressuscitando por mim e por você. O elo perfeito, meus irmãos, quando existe o amor, quando a unidade, quando há um só corpo, é o amor que é notório, é o amor que é visto. Então, meus irmãos, se você acha que o amor é um sentimento, não, o amor é uma decisão, e ele decidiu morrer por mim e por você, naquela cruz. E depois disso, meus irmãos, não tem mais nada que nos separa, não tem profundidade, não tem altura, não tem distância, não tem, até o seu pecado mais profundo, ele está te libertando agora, pela cruz. Aleluia, meus irmãos, eu sinto poder saindo dessas palavras. Meus irmãos, não tem onde mais você possa se esconder, não tem a caverna, não tem a mais solidão do seu quarto, não tem mais nada. Quando o amor chega, tudo se transforma. Você abre a janela, você vê o sol. Quem que é o sol? É o sol da justiça, é Jesus. Aí ele morre como um cordeiro e ele te ressuscita como um leão. E agora você não serve mais um cordeirinho, você vive dentro de você um leão, que agora ruge dentro de você. E agora você não vive mais a vida que você merece, você vive a vida de rei. Aleluias. Esse é o amor perfeito, o elo perfeito. É esse que eu te apresento nessa noite. Jesus, o elo perfeito, o amor perfeito. Aleluias, Pai. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pelas boas novas. Quando o evangelho é bem apresentado, meu Deus, até a tristeza pula de alegria. Quando o evangelho é bem apresentado, até o ateu se converte na hora. Quando o evangelho é apresentado, meu Deus do céu, a prostituta vira princesa num piscar de olhos. Quando o evangelho é apresentado, o cara que é viciado em pornografia, meu Deus, ele joga tudo fora, porque ele fala: eu não preciso mais disso. Quando o evangelho é bem apresentado, eu não preciso mais me drogar, eu não preciso mais me viciar em qualquer coisa. Eu já sou completo, eu já sou perfeito em Cristo, eu já tenho a plenitude, eu já tenho a conexão entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eu fui reconectado com o Pai. Aleluias, aleluias. Esse é o evangelho, meus irmãos. É Jesus e mais nada. É Jesus, o elo perfeito, que é o amor. Esse eu te apresento nessa noite. Seja bem-vindo às boas novas. Seja bem-vindo
ao melhor sexta-feira, ao melhor sábado, o melhor dia dos pais que você vai passar. Você não tem pai? Você tem sim, você tem o melhor pai. Ele é o Pai, é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o que era, o que há de vir, porque foi feito tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu te apresento, esse é o teu pai. E se você tem um padrasto, é o teu pai. Se você só tem uma mãe como pai, é o teu pai. Ei, você não é mais órfão, você não tem mais falta de nada, você não tem mais necessidade de nada. Ao contrário, você tem Jesus, você tem tudo. Aleluia. Meus irmãos, te agradeço, Pai. Te agradeço. O Senhor é irresistível. O Senhor é irresistível, Pai. Muito obrigado. Vamos celebrar, Pai. Vamos celebrar Jesus. Aleluias, glória a Deus. Uau, uau, meus irmãos, Ele é demais. Tudo esse rio que fluiu hoje, Ele é para sempre, Ele é eterno, Ele não é passageiro. A água é inesgotável, o rio é inesgotável. Você é amado para sempre, você é livre para sempre. Uau, hoje literalmente foi céu na terra. Aleluias, glória a Deus. Eu louvo demais a vida do Rafael. Que mensagem, que palavra, que fluir. Meus irmãos, o céu ele revela a grandeza de Deus, a natureza revela o quão lindo Deus é. Agora Jesus revela o quão amoroso Deus é. Você é amado, você é livre. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Que amor é esse? Meus irmãos, e tudo isso, a generosidade, ela flui de dentro para fora. E mais uma noite nós deixamos o QR Code aí no seu cantinho, do seu lado esquerdo. Então você que quiser ofertar, dizimar sobre a vida da igreja Fogo do Altar, seja livre, por amor, sem pesar. E no domingo estaremos aqui mais uma vez, celebrando a Jesus. O Bispo Ricardo às 19 horas no domingo. Anote na sua agenda. Estaremos divulgando no Instagram também, deixando um recadinho para vocês. Então venha celebrar Jesus conosco domingo, às 19 horas. Tenha a melhor sexta-feira, o melhor final de semana da sua vida. E tamo junto, você é amado. Uhul!